Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência então ao nosso capítulo 1 do nosso curso de formação continuada em matemática básica, conjuntos numéricos e operações fundamentais, nós vamos destacar agora o tópico de múltiplos divisores e números primos, tá? Então, o que é um múltiplo de um número? O múltiplo de um número vai ser o resultado da multiplicação desse número por qualquer número inteiro, tá? Então, por exemplo, os múltiplos de 5. Então, a gente vai ter lá o zero, vai ter o 5, vai ter o 10, vai ter o 15, vai ter o 20, vai ter o 25 e assim sucessivamente. O conjunto de múltiplos de um número é um conjunto infinito, tá? Porque a gente vai ter, evidentemente, infinitos números inteiros para poder multiplicar este número que eu quero descobrir, o seu múltiplo. A gente tem que lembrar o seguinte, pontos importantes quando se estuda os múltiplos. O zero, gente, ele é múltiplo de qualquer número, porque qualquer número multiplicado por zero, ele vai ser zero. Então, o zero compõe o conjunto dos múltiplos de qualquer número. Todo número é múltiplo de e de si mesmo. Então, o múltiplo de quando 1 vezes 1 é 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3. Então, qualquer número é múltiplo do e de si próprio, né? E o único múltiplo de zero é o próprio zero, né? Se eu vou multiplicar qualquer número por zero, sempre vai dar zero. Então, os múltiplos de zero igual a zero, certo? Quando a gente fala então de divisores, é o contrário. O divisor de um número vai ser aquele número que o divide de forma exata, ou seja, não tem um resto na divisão. A divisão ela é perfeita. Por exemplo, se a gente for destacar aqui o conjunto completo dos divisores de 60, tá? Então, vamos botar aqui divisores, letra D, de 60. Então, vamos escrever aqui esse conjunto, tá? Então, eu posso dividir o 60 por 1, eu posso dividir o 60 por 2, o 60 por 3, também dividir por 4, dividir por 5, eu posso também dividir por 6, posso escrever 60 na hora de 6, vamos arrumar aqui, então, por 6, tá? A gente também pode dividir o 60 por 10, podemos dividir ele por 12, dividir ele por 15, dividir por 20, também dividir por 30 e também pelo próprio 60. Ou seja, o conjunto de divisores de um número é um conjunto finito e que termina no próprio número, tá? Então, o 60 ele possui 12 divisores naturais, representando todas as maneiras que a gente pode dividir os 60 em partes exatas e iguais. Então, isso constitui o divisor de um número. Dentro desse conceito, então, de múltiplos e divisores, aparece um outro conceito, que são os critérios de divisibilidade. Como eu posso saber que aquele número é divisível por um determinado valor? Então, como é que eu sei que o número é divisível por 2? É quando esse número terminar por 0, 2, 4, 6, 8 ou 10, ou seja, quando esse número é um número par. Então, todo número par é divisível por 2. Quando que eu sei que o número é divisível por 3? Quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos é divisível por 3. Então, aqui, por exemplo, ó, vamos pegar, por exemplo, o valor 40, vamos pegar o número 33, tá? Como é que eu sei que o 33 é divisível por 3? E quando eu faço aqui 3 mais 3, que são os algarismos que compõem esse número, vai dar 6. E 6 é divisível por 3, dá 2. Então, quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos dá um número que é divisível por 3. Quando que eu tenho um número divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos forem zero. Então, por exemplo, 100. Então, aqui eu tenho os dois últimos algarismos, terminam em zero, então é divisível por 4. Ou quando os dois últimos formarem também um número divisível por 4. Por exemplo, então, eu tenho 216. Então, ó, 16, os dois últimos algarismos, 16 é divisível por 4, inclusive resultado de 4 ao quadrado. Tá? Quando que eu sei que o número é divisível por 5? Quando terminar em 0 ou em 5. Então, 25 é divisível por 5. 30 é divisível por 5, porque terminam em 0 e 5. Quando que eu sei que o número é divisível por 6? Quando ele for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 42. Tá? 42 é um número par, então é divisível por 2. E como é que eu sei que ele é divisível por 3? Quando eu somo os seus algarismos, 4 mais 2 igual a 6. 6 é divisível por 3. Então ele é divisível por 2 e divisível por 3
automaticamente divisível também por 6. Quando que eu sei que o número é divisível por 9? É a mesma ideia da divisibilidade por 3. Ó. Quando a soma dos seus valores absolutos também for divisível por 9. Por exemplo, aqui 117. Tá? Se eu fizer 117, 1 mais 1 mais 7 vai dar 9. E 9 é divisível por 9. Tá? Então, a mesma ideia lá do critério de divisibilidade por 3. E quando é que eu sei que o número é divisível por 10? Quando ele termina em 0, ele vai ser divisível, então, por 10. Correto? Para finalizar, então, esse vídeo, a gente vai falar de números primos, tá? Que é um conceito bem importante. Um número é primo quando ele possui exatamente dois divisores distintos. O número 1 e ele mesmo, tá? Então, esse é o conceito de número primo. Importante, o número 1 não é primo. Tá? Isso é bem importante ficar claro. Por que, que o número 1 não é primo? Porque ele é divisível por 1 e ele é divisível por ele mesmo, só que ele é 1. Então eu não tenho dois divisores distintos, os dois divisores são iguais. Então o número 1 não é primo. A gente vê muito por aí na lista de números primos, incluindo o número 1, mas está incorreto. Então o 7 é primo porque só pode ser dividido por 1 e 7. Já o 8, por exemplo, não é primo, porque ele pode ser divisível por 1, por 1, por 2, por 4 e por 8. Tá? Existe um mecanismo, tá? Um algoritmo bem interessante para descobrir os números primos, que é o chamado crivo de Eratóstenes. Tá? O Eratóstenes foi um filósofo grego, tá? Que ele propôs então esse critério de esse método simples, tá? O Eratóstenes de Cirene, que viveu lá em torno de 200 a.C., ele propôs uma ideia que é a seguinte, tá? Eu tenho uma tabela de números, eu botei aqui até 50, tá? Então, eu vou escrever os números a partir do 2, até porque 1 não é primo, então até o 50, tá? Vamos começar pelo número 2, porque o número 2, vamos marcar aqui em vermelho, tá? O número 2 é um número primo. Tá? Então eu posso excluir da minha lista todos os números que não vão ser primos, porque são os múltiplos de 2, então números pares. Ó. Então 12, 22, 32, 42, o 4, 14, 24, 34 e 44. Então eu vou eliminando todos os números pares, porque o único número par que é primo vai ser justamente o 2. Então estamos eliminando aqui esses que não são. Tá? Depois a gente vai passar para o próximo número primo, que é o 3. Tá? E daí todos os múltiplos de 3 também não serão primos. Então o 100 a gente já cortou, o 9 então a gente corta, o 12 já está aqui, 15, o 18 já foi, 21 tiramos aqui, 24 já foi, 27 a gente tira, 30 já estava ali. Tiramos também aqui o 33, o 36, 39, 42, 45 e 48 já tiramos. O próximo número primo que nós temos na lista aqui é o número 5, tá? Então, todos os demais números múltiplos de 5 não serão primos. Então, aqui 25 e 35, os terminados em 0 também que nós já tiramos. Depois passamos aqui para o número 7, tá? E eu vou excluir da minha lista todos os múltiplos de 7, que também não serão primos. Então, aqui o 14 já foi, o 21 já foi, o 28 já foi, depois aqui o 35 já foi, 42 também já foi, e o 49 estamos tirando agora, que é o 7 ao quadrado. Depois passamos aqui para o 11, que é o próximo número primo da lista. Então vamos tirar os múltiplos de 11, 22, 33 e 44 já foram. Então, os números que sobraram são os números primos, tá? Então aqui a gente vai ter o 31 e o 41. Depois o terminados em 2, o único que eu tenho é o 2. A gente vai ter aqui o número 13, 23 e o 43, que também serão primos. Os pares aqui estão fora, então os múltiplos de 5 também. Depois eu passo aqui para o 17, o 37 e também o 47. E para finalizar, os terminados em 9, que vai ser o 19 e o 29. Então esse crivo de Eratóstenes é uma maneira de descobrir de um determinado conjunto de números limitado, digamos assim, entre até 50, até 70, até 100, enfim, você escolhe. E eu vou com base nos múltiplos dos primos que a gente conhece, que são os primeiros, 2, 3, 5, 7, 11, 13, né? Mas até o 11 a gente consegue, tirando os múltiplos desses números, descobrir quais são os números primos, certo? É isso aí.